Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar um pouco sobre o umbral. O que é o umbral? O umbral, ele vem ser um lugar onde as almas desencarnadas, elas simplesmente ficam num lugar de zona de sofrimento. E esse sofrimento, por quê? Esse sofrimento simplesmente é porque as nossas ações e as nossas atitudes, elas nos levam, porque o umbral é a consciência do peso, das responsabilidades, das coisas que deixamos de fazer, das coisas que fizemos erradas. Então, o umbral, para nós, que somos espíritas, então, o umbral nada mais é que um estado de consciência errante para onde nós vamos imbuídos de um sentimento de alta responsabilidade pelas coisas que fizemos erradas ou pelas coisas que deixamos de fazer. No meio espírita, existem muitos livros que tratam sobre o umbral. No livro O Nosso Lar, é narrado pelo André Luiz, de forma muito sutil e muito delicada, um esclarecimento muito lindo sobre o umbral. E como íamos falando, quando nós desencarnamos, passamos a ser espíritos e encarnados temos alma. E tudo isso é de uma grande questão a ser tratada, porque conforme o que nós fizemos aqui na Terra, a nossa consciência do que está certo e do que está errado, tudo isso repercute em nossa caminhada terrena e depois do desencarne, repercute para onde nós, ao libertarmos dos nossos corpos físicos, embora todos tenham assistência amorosa e espiritual, porque Deus não abandona ninguém e os mensageiros do amor e da luz da seara do Pai Maior, eles estão todos dando assistência para nós em toda e qualquer circunstância que haja um pedido de amor e um devotamento nessa assistência amorosa. Porém, ninguém fica de fora da assistência fraterna e amorosa. Todos somos assistidos. Até mesmo nos casos mais insólitos, nos desencarnes coletivos, principalmente aqueles que não estão se preparando e a morte ela é súbita. Ele nada mais, nada é que um estado, um lugar transitório por onde passam todos os irmãos desencarnados, as pessoas que não souberam aproveitar na Terra a sua reencarnação e por algum motivo ou outro eles têm um estado de consciência, vamos dizer entre aspas, de grandes responsabilidades, que essas responsabilidades o levam para este lugar. Muitos têm uma ideia que o umbral é um lugar de sofrimento. E alguns desses conceitos estão relatados no livro Nosso Lar, nos livros de André Luiz, que são psicografados, em livros, grandes médiuns esclarecidos dessa questão. Também denominados como lugares pantanosos, onde os erros são os mais numerosos, uma zona de sofrimento, sombrio, fétido,
gelado, né? Um lugar onde como vou dizer para você, pessoas apegadas a certos sentimentos e matérias passam nesse tempo aí considerável para poder se dar conta e, através da consciência, solicitar uma assistência espiritual amorosa de um Pai bondoso e justo para ser o resgate, para ser enviado às colônias de luz. Né? O umbral é aquilo que o nosso pensamento, ele praticamente ele nos leva. É a ação. Essa ação e essa reação, ela é produzida durante toda a tua trajetória terrena aqui no plano da Terra, que você fez aqui e o que você realmente deixou de fazer, porque essa densidade que você vibra, essa vibração que você tem, ela vai te determinar o lugar, o local que estará associado ao seu retorno na pátria espiritual. E muitos não se dão conta deste retorno em nenhuma questão, porque o apego é muito grande e o despreparo com relação às leis de Deus são maior ainda. E o nosso espírito, ainda quando se liberta do corpo físico consciente, ele não sofre tanto porque ele tem assistência imediata. Mas quando ele está muito preso ao corpo físico, ele tem um pensamento que está alinhado, então esse pensamento é o que vai fazer com que os seus sentimentos, que nos aproximam nessa condição animalesca, ligados numa energia de sofrimentos que vai nos deixar presos no umbral, porque os pensamentos te determinam aonde tu vai. Se você está no umbral, como todos nós morremos, eu, você, a gente morre. Cada um tem uma maneira diferente da morte. Os que acham que a morte termina com a existência da vida, eles vão para lugares onde eles ficam dormindo estagnados para se preparar, para aceitar a morte, né? Tratamento com cromoterapia, com energia amorosa dos irmãos, para poder se despertar. E ao despertar, eles vão ter uma assistência amorosa e justa para um esclarecimento do que aconteceu. E nem todas as mortes, elas são completamente diferentes uma das outras. Uns, eles entram num estágio de sofrimento através de uma doença para expurgar, para se dar conta de certas coisas. Muitos, antes de morrer, ficam moribundos, pedindo perdão a tudo que fizeram, porque vem um estágio de consciência de expurgar algumas coisas e pedir perdão por as que foram deixadas de fazer ou coisas errôneas que nós fizemos. E de acordo com o nosso padrão vibratório é por onde a gente vai. Então, o umbral ele funciona com a região que ela está destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Ele é uma espécie de zona purgatória, onde se queima a prestação de materiais deteriorados das ilusões que a gente adquire aqui na Terra. Às vezes nós somos ignorantes o suficientes para desprezar certas coisas, certos conhecimentos. E toda a nossa existência terrena, tudo que se concentra na nossa existência terrena, é exemplo de sentimentos negativos, tá? Tudo isso e essa soberba vaidade, o ciúme, ele vai se impregnando com uma matéria densa, né, de sentimentos negativos, e esses sentimentos, eles se encontram em nós, intoxicando a nossa existência. E todas as pessoas... A questão do umbral é o seguinte:
todas as pessoas se atraem por afinidades e semelhanças. Isso acontece na Terra e acontece no mundo espiritual. Da mesma forma que as pessoas boas, que fazem o bem de uma forma ou de outra, se encontram no lado espiritual para ajudar o próximo, as pessoas ruins, as pessoas negativas, pessimistas, preguiçosas e pessoas com sede de vingança e de ódios descontrolados e outros fatores que às vezes a gente tem enraizado na alma e a gente não tem essa noção, porque às vezes um pequeno clique, desperta uns sentimentos que nós não temos essa noção de consciência. Então, esse mundo, o umbral, ele é localizado no outro lado da vida por padrões vibratórios que a gente se encontra. Juntos são forças mentais de pessoas que acabam construindo esse ambiente. Tá? É fácil perceber que o local está repleto de pessoas com essa situação de sede de vinganças, desequilíbrios, porque estão todas voltadas ao mesmo padrão vibratório. Da mesma forma que pessoas que estão unidas por um pensamento de gratidão, de boa ação, de boa índole, se encontram em lugares mais bonitos. Dessa forma, para vocês, para esclarecer que o umbral nada mais é do que um reflexo dos nossos pensamentos, onde inúmeras pessoas com variados padrões vibratórios, né? Esses padrões vibratórios, eles se encontram nesse lugar. O Vale dos Suicidas, onde existem pessoas que deram cabo com a própria vida por não suportar as provas e expiações que eles assumiram no plano espiritual antes de reencarnar, assim como outros que de sentimentos negativos listados como raiva, ódio, inveja, ciúme, rancor, maledicência, soberbia, vaidade, blá, blá, blá. Então, sentimentos que nos intoxicam a alma, sentimentos que nos impedem de que possamos perceber, né, que precisamos de ajuda de parentes ou de amigos, vizinhos, conhecidos e aquelas pessoas solidárias que estão sempre dispostas a nos auxiliar. Se a gente não conhece, aceita o fato de que nós estamos precisando, porque estamos sendo prejudicados por um padrão vibratório doentio, mental, de desequilíbrio, uma alienação espiritual, que é um espírito obsessor, que nos induz a certos pensamentos que você diz, não são meus os pensamentos, mas eu não consigo sair desse padrão vibratório, que é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Nada é impossível. Nós aqui estamos para ajudar uns aos outros e queremos receber ajuda quando obtemos a consciência de que precisamos de um psicólogo, de um analista, de uma pessoa para nos auxiliar na caminhada terrena. Tá? As pessoas que não aceitam a ajuda, elas têm uma tendência muito grande a sofrer mais. E a intensidade do sofrimento às vezes abarca toda a família, envolve os filhos, a nora, o neto, blá, 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 porque são padrões vibratórios que pode chegar a essas pessoas e todo o padrão negativo que você não consegue se libertar, que você não consegue analisar que está fazendo mal para você, que você não consegue entender e nem compreender muitas vezes por que dos sentimentos negativos te abraçando de maneira pela qual você não consegue compreender que os pensamentos a gente pode escolher. A maioria dos pensamentos de coisas negativas que aparecem na nossa tela mental, assim como repercute de forma bombástica, às vezes pode ser pensamentos negativos direcionados à nossa pessoa, que são plasmados de uma maneira incrível e que faz com que a gente se desestabilize. Então, se no outro lado é a mesma coisa, você sofre dentro de você por sentimentos que você tem, você só poderá ser curado no momento que você conseguir perceber que você consegue ajuda.
E nessa situação você consegue sair do umbral, você é assistido pelos irmãos da espiritualidade maior e encaminhado a colônias espirituais. As colônias espirituais existem em todo o mundo, localizados em pontos estratégicos do planeta, das cidades, e existe, assim como o umbral, uma grande maioria do umbral está localizada sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, gente, tudo isso é para a gente analisar que o umbral é uma zona que é plasmada pelos nossos sentimentos que intoxicam a nossa estadia aqui na Terra, e para esse lugar vão todas as pessoas que têm o mesmo padrão energético, né? Assim como, ai, criança não vai para o umbral. Criança, eu acredito que não vá para o umbral, porque são anjos inocentes que não conhecem a maldade ainda. Corpo físico, embora sejam espíritos reencarnados com tendências a serem resolvidas. Por isso, vá para o umbral aquele que realmente alimenta pensamentos negativos, raiva, ódio, rancor, como já foi falado, vingança, ciúme, inveja, avareza, que vão tudo para essa zona. Por quê? Porque são pessoas apegadas, e o apego, de uma maneira ou de outra, ele faz muito mal para as pessoas. E é muito difícil lidar com a mente. A nossa mente, ela é uma caixa de surpresa, e às vezes a gente atrai, baixa o padrão energético e atrai irmãos da erraticidade, irmãos que a gente prejudicou muito no passado, e tudo isso causa um sofrimento maior, como como é que se diz? O autismo, ele é uma doença espiritual, que ela veio simplesmente para bloquear automaticamente tudo aquilo que a gente fez de ruim no passado, né? Dizem que um péssimo profissional na área jurídica reencarna com uma deficiência mental muito grande, porque para passar por essa prova de expiação, para ele não poder fazer um mau uso do que ele fez no passado, que ele utilizou a mente por coisas erradas. E assim consecutivamente, eu espero que vocês possam entender e mudar os seus padrões vibratórios, porque essa é a intenção do orar, do vigiar, uma reforma interior, né? O padrão vibratório. Sim, somos pessoas que temos defeitos, e todos os dias acontecem certas coisas que nos surpreendem na caminhada terrena, visto que nós estamos aqui e que somos nada mais, nada menos que espíritos errantes, resgatando, né, no corpo físico, tudo aquilo que a gente fez no passado. E embora o que nós fizemos no passado repercute perfeitamente aqui no presente, e que é tratado através de uma apometria, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero poder ter auxiliado vocês, tá? O umbral existe. Muitos dizem o limbo. Entre outras religiões dizem outras coisas, mas tudo é o mesmo lugar, tá bom? Um beijo grande para vocês, tudo de bom.